Tentar de novo, né, gente? A internet é assim mesmo. Para todo mundo. Vamos tentar de novo. Esperar todo mundo voltar. Não vamos embora, gente. Volta todo mundo, que a internet tem dessas coisas. A gente fica assim, sem saber como continuar, mas. Oi, Aninha! Vamos lá. Vai dar certo. A internet vai nos ajudar. É ao vivo, é ao vivo. Oi, Bernardina, vamos de novo. É ao vivo. E aí eu gostaria de dar um alô para minha sobrinha neta, não é? Eu já estou nessa geração, Ana Beatriz, que está aí nos seguindo, eu vi o rostinho dela passando, Oh, Jaqueline, né? E aí sim. Então, na ocasião que a rede caiu, eu falava que, né, eu era louca para fazer cursinho e não tinha condições de fazer cursinho, né? Então eu saí. Não, o ensino médio eu optei pelo ensino profissional. Então eu fiz técnico em administração. E na hora de fazer o vestibular eu não tinha feito cursinho, né? E agora? Como fazer um vestibular sem que você tenha passado por um cursinho, não é? Beatriz novamente na tela, né? Ela conhece bem essa história. E aí, um primo meu, não é? Eu conversando com ele do meu desejo de fazer faculdade, e pasme, da época que eu fiz, para ser mais precisa, em 1984, da rua que eu morava, ou na rua em que eu morava, eu fui apenas a única pessoa que se submeteu ao vestibular da UFPB, né? E os outros em nenhuma outra universidade. Nós também não tínhamos essa proliferação de universidades privadas. E eu, no meu caso, mesmo que o tivesse, eu não teria condições de pagar. Então, eu tinha que optar por uma universidade pública, né? E aí eu fui para a universidade que eu particularmente a denomino de célula máter do ensino superior paraibano. Ou seja, é a mãe de todas as demais universidades públicas ou privadas da Paraíba. que bonita. Bela história, bem inspiradora para começar essa live. Eu, eu me Exatamente. identifico com muitas partes da história. Eu queria fazer algumas perguntas que eu recebi e também algumas perguntas que eu elaborei, né? Uma delas, você já citou a UFPB aí muito bem, mas eu queria que a gente explanasse um pouco mais. A Universidade Federal da Paraíba, ela é somente para quem busca uma graduação? Não, não. A Universidade Federal da Paraíba, ela possui, vinculada a ela, duas escolas técnicas, né? Ela tem a Escola Técnica Agrícola Vidal de Negreiros, que está em Bananeiras, com quase um centenário de existência, e nós temos a Escola Técnica de Saúde, não é? Então, para aqueles que não necessariamente desejam o diploma de nível superior, nós temos também as escolas técnicas, duas escolas técnicas. Essas escolas técnicas fazem parte de um conjunto de 23 escolas técnicas no país que optaram para estar vinculada às universidades públicas, não é? Então, nós temos na UFPB duas universidades técnicas. A Escola Técnica de Saúde fica aqui mesmo no Campus 1 em João Pessoa e oferta cursos profissionalizantes em nível técnico, não é? Nível médio, para pessoas que não desejam efetivamente um diploma de ensino superior, mas desejam capacitar-se para o mercado de trabalho. E nós temos a Escola Agrícola Vidal de Negreiros, cujos cursos estão voltados muito mais para a área, não é, agrícola, tecnologia em alimentos, enfim. Esses nós temos também essa opção que não necessariamente o ensino superior. Gostei de saber, essas informações eu nem tinha. E o curso superior, para quem não quer seguir na carreira acadêmica, no que ele agrega?
Olha, eu digo sempre, nós podemos, não é? E aí me permitam, aqueles que não acreditam no livro dos livros, que seria uma Bíblia, né? Tudo que a gente arregimenta em vida, eles ficam, não é? Aqui, a exemplo, eu estou aqui em minha biblioteca particular. Esse aqui é o meu espaço da minha biblioteca particular. Mas o conhecimento, ele é o único que vai com você. Eu diria que é o maior bem que um pai, uma mãe ou alguém pode dar para outrem é o conhecimento. E esse conhecimento é a formação, não é? Mesmo que eu não queira seguir numa carreira acadêmica, o diploma de ensino superior, ele é importante por várias razões. Ele é importante, primeiro, para a concorrência de mercado. Enquanto maior a capacitação, melhor para que você galgue outros espaços, não é? Segundo, porque nós vivemos numa sociedade em que ela privilegia, não é? A formação. Então, eu digo que um diploma, ele é importante, não por ser um diploma, mas porque ele vai te agregar outros elementos, a exemplo do conhecimento pessoal, ainda que você não queira a carreira acadêmica, mas você vai conhecer pessoas, você vai conhecer discursos, você vai ter a oportunidade de conhecer, né? Eu diria que o campo da universidade são campos de disputas, não é? Como diria Michel Foucault, um grande filósofo, não é? E aí eu cumprimento também Antônio Gomes, né, que está nos assistindo e acabou de entrar aí em nossa live. Então, o ensino superior, ou o ensino, a formação, não é? A educação formal, ela nos propicia, sobretudo, agregar valor a essa possibilidade de concorrência, inclusive, no mercado. É isso que eu queria também que você já entrou num outro ponto que eu ia perguntar. Qual é o papel desse estudo para a vida profissional bem-sucedida, né? Você já falou um bocado aí, mas você pode esclarecer melhor, dizendo assim, para mim, como jornalista, às vezes um jornalista que está na profissão não tem a formação, né? Isso. Mas como você diria isso? Para quem quer ser profissional, uma formação vai lhe ajudar como? Inclusive, algumas profissões, porque a gente tem que compreender um pouco da história, né, das formações no Brasil. Era muito comum que algumas profissões elas eram exercidas não por pessoas que detinham o diploma, né, mas por notório saber. Jornalismo, biblioteconomia eram profissões que as pessoas exerciam por alguma razão. Dentre estas razões, tinha aquelas que eram as razões do conhecimento prático, mas com a reforma do ensino, a função de jornalista ela é necessariamente ocupada por alguém que é diplomado. Não é? Agora, existe dentro dessas carreiras algumas funções, como radialista, não é? Que ele faz um curso técnico de radialismo. Ele é radialista, ele não é jornalista, porque o jornalismo é uma formação acadêmica de nível superior com diplomação. Né? Ele é chancelado por uma instituição. Mas isso não acontecia, e nunca aconteceu, por exemplo, cumprimento Johnny Rodrigues também, uma pessoa muito competente, não é? Da UFCG, inclusive hoje bibliotecário da UFCG. Isso acontece, digamos, que no início da formação da sociedade, elas não eram consideradas profissões de ponta, a exemplo da engenharia, da medicina e da advocacia. Né? Então, essas carreiras, essas 3 carreiras aqui mencionadas, elas não tiveram isso, mas hoje nós temos a diplomação. Então, para ser jornalista, você tem que ter a formação e também deve ter, não é, a sua inscrição, as suas
entidades de classe, a exemplo da API, não é? Que é a Associação Paraibana, né, de Imprensa, por exemplo, porque antes bastava que você tivesse uma boa dicção, uma boa retórica, você faria esse papel. Hoje não. Hoje é uma carreira consagrada, assim como é a carreira de relações públicas, né? É uma carreira de ensino superior, jornalismo, cinema, não é? É uma carreira também acadêmica, de formação acadêmica, arte, por exemplo, curso superior de dança, não é? Que antes bastava que você tivesse uma boa expressão corporal. E isso acaba. Acaba quando há o processo de profissionalização das categorias. Muito bom. E tem muitas pessoas que devem estar assistindo a nossa live e fica pensando, tá, e que no começo da live, antes de eu chamar você, eu estava falando para as pessoas que para você ser bem sucedido nos seus negócios, porque a live é de negócios, e a gente tem que Sim, estudar, né? Qualquer negócio, por mais que você comece por uma brincadeira, né? A gente nunca deve ficar só ficar, estudar, né? Então, primeira coisa, você decidiu qual trabalho você quer, aí você tem que pensar que nível de estudo vai te qualificar para esse trabalho que dá aquela renda que você. Pessoas que ainda não sabem que exatamente. curso escolher, qual é a ajuda que você tem para eles? Por exemplo, negócios, não é? Era apenas eu achar que tinha, por exemplo, tendência a. Hoje eu preciso de um plano de negócio. Não é? O que é um plano de negócio? Nada mais é do que você ter conhecimento de mercado, conhecimento do produto que vai atender, como você vai conquistar a sua tela. Você precisa ter conhecimento. Né? Eu diria que o estudo, cumprimento aí Brenda Andrade, que acabou de entrar na nossa live, né? Eu diria que até para manter um armarinho, não estou aqui diminuindo os armarinhos, porque armarinho era uma loja que você tinha tudo de agulha, linha, bicos, etc. Mas é preciso ter um plano de negócio. Não é? Por isso mesmo que algumas entidades são especializadas na formação do mercado. A exemplo do Sebrae, que fornece alguns cursos, o Senac, que fornece cursos, não é, para o mercado. O primeiro de tudo, estão dizendo que eu deveria empreender no mercado gastronômico, porque entendo muito de comida. Por isso talvez eu seja cheinha, professora Geisa Flávia. Né? Mas veja, para tudo você precisa de um plano de negócios, porque hoje o mercado ele é competitivo. Não dá para entrar em um negócio simplesmente porque eu acho que é bonito, porque você vai ter um investimento de capital. Nesse investimento de capital, você precisa saber até que ponto esse investimento de capital, né, ele vai ter retorno, em que prazo. Então, para isso, você precisa estudar mercado, você precisa ter seu plano de negócio atualizado, você precisa ter um plano de marketing, não é? Para fazer com que o seu negócio tenha visibilidade, para que haja, não é? Recepção por parte do público que você deseja atender. Por exemplo, pegando aí a deixa da nossa seguidora, né, no ramo da alimentação, é um ramo que requer hoje alta especialidade. Por exemplo, antigamente a gente tinha um bom cozinheiro e botava lá. Hoje, ser cozinheiro, né, porque chefe é uma função dentro da cozinha. Você hoje tem curso superior de gastronomia, porque não é apenas a mistura de elementos, mas é preciso pensar como esse seu negócio ele está direcionado a que público, não é? Que inovação. A pandemia, por exemplo, houve um aumento considerável nos deliveries, não é?
nos motoboys para entrega dos alimentos. Mas se antes a gente tinha um motoboy como alguém que era apenas o levar a comida, é preciso ter todo um cuidado. Então, o próprio restaurante precisa se capacitar em matéria de embalagem, em matéria de tempo de entrega. Então, seja quem quer que seja, ou o tipo de negócio, o seu proprietário, ele tem que estar conectado para sempre analisar o seu negócio em relação com o mercado. E para isso ele precisa estudar, inclusive, as altas e baixas do mercado, das bolsas, trocas de moedas, estações, por exemplo, né? Que produto eu posso agregar valor ao meu negócio no verão, não é? Se eu faço parte do ramo gastronômico, o que é que eu posso um restaurante de trás que ter alguma coisa de inovação, não é? Para que isso possa atribuir valor ao meu negócio. Então, eu diria que o estudo, e aí, reiteradamente, eu nunca esqueço a frase de Afonso Pereira, pelo estudo e pelo trabalho, com uma condição de repensar o teu próprio negócio em relação ao mercado. Né? Uma embalagem, que a gente acha aparentemente simples, mas uma embalagem ela agrega valor ao seu produto. Né? Mas para isso você precisa conhecer o mercado das embalagens, que é um mercado extremamente competitivo e é um mercado também que deve estar versado pela ISO, né? Que é quem dá as regras para embalagens. Então, é necessário perceber como estudar é uma constante, se não para a vida acadêmica, mas também para o mundo dos negócios. Com certeza. Eu estava vendo os comentários aí, a live está travando para vocês. Aqui 1 hora roda o tempo, mas continua. Se vocês estão tendo dificuldade, vocês comentem aí para a gente saber. Você comentar. J. Cândido pediu para repetir, por gentileza. Eu não sei onde foi que ela, a que ponto ela ouviu para que eu pudesse repetir. Né? Como está travando, a gente vai voltar um pouquinho na fala dela para vocês entenderem. Ela estava explicando que até mesmo para um negócio deixar de parar os estudos. A frase, ela disse. Eu acho que ela quer falar a frase. Ah, tá. A frase que você citou no começo, que pelo estudo e pelo trabalho serás um homem livre. Pronto, essa frase, eu vou anotar, eu já anotei, eu vou anotar nos comentários essa frase para todo mundo. Isso, o autor chama-se Afonso Pereira. Pronto, essa frase, além de outras que a gente já conhece, que eu tenho um amigo que ele comenta muito que o conhecimento salva, né? E a gente nunca deve pensar que só porque eu estacionar minha vida e agora não preciso aprender mais nada. Tá enganado, né? O estudo, todo dia o mundo está rodando, está girando, vão aparecendo mais novidades que a gente precisa estar sempre se reciclando para acompanhar. Exatamente. Que é assim, durante a graduação, isso é algo que eu passei por isso, né? E muitos colegas também devem se identificar que a Universidade Federal, por exemplo, ela tem para que a gente possa encher o nosso currículo. Como você pode explanar isso para a gente? Porque eu sei que existe pesquisa, extensão, ensino, muitas bolsas, existe tantas leques de oportunidades, mas que no começo, às vezes, quando a gente entra na universidade, a gente não tem. Você abrisse aqui essa conversa do que a gente pode ter na universidade que vai encher esse currículo da gente. Eu diria plural.
ele começa a encher nossos currículos ou melhorar nossa capacidade leitora a partir da capacidade crítica, né? Dos debates, né? Então, é importante isso. Cumprimento aí também um dos nossos amigos, Anderson Luiz, também estudante da UFPB, do curso de sucroalcooleira, que é um curso novo, né? E que vai trazer enormes benefícios, já que o país é um plantador de cana, e essa profissão faz com que se possa inovar, inclusive, não é, na elaboração ou criação de novas possibilidades da cana-de-açúcar. Então, e dos produtos que dela se derivam. Então, Anderson, bem-vindo. Veja, quando a gente fala em ensino, não é? Não tem só e apenas o ensino que se dá no cotidiano da sala de aula. Eu diria que esse conceito de ensino, o ensino político também. Nós aprendemos muito, né, os processos políticos no âmbito das universidades. A extensão, não é, são aqueles projetos que são geralmente elaborados pelos professores para serem executados nas comunidades. A pesquisa, ela se inicia na iniciação científica, que são projetos que são desenvolvidos por alunos de educação, e a universidade para alunos de ensino médio também serem bolsistas de iniciação científica, que é um princípio que a universidade adota para instigar o aluno, ainda na formação do ensino médio, a ver a ciência. Mas, para isso, a universidade tem para o desenvolvimento de campos de estágio. Então, nós temos campos de estágio em todas as áreas, né? Recentemente, nós tivemos um projeto que saiu até nas mídias, que é de um grupo de alunos de Bananeira, que eles estão com hortas, espaços, hortas comunitárias, não é? E hoje a gente vive no mundo da sustentabilidade. Então, eles pegaram aí eles estão criando hortas. E dessa produção, que eles são de agroecologia, eles vão produzir sucos e derivados, né? Então, veja, a universidade, ela é um espectro de promoção de grandes experiências. As experiências voltadas para a profissão de cada um, mas também políticas. Temos um amplo espectro, né, que poderá nos propiciar várias experiências. Eu posso até testemunhar a minha experiência. Eu tenho a amiga Marcela, que está aqui nos acompanhando. São pessoas que dão essa extensão que você citou. Foi algo muito importante na minha vida como mãe. Eu participei de uma extensão na universidade, era a Roda Bem Gestar, e isso para mim foi um grande ganho. Eu só tive ganhos. E pode ainda mais cruzar essas fronteiras, né? Existem muitas chances que a gente tem na universidade, fazer intercâmbio, continuar treinando, procurar seguir essa carreira acadêmica. E a próxima pergunta que eu queria que você pudesse explanar mais para a gente, quem quer seguir esse caminho de uma carreira acadêmica, como você pode planejar essa carreira? Para quem gosta e quem quer seguir, como planejar? Que é uma grande carreira de negócios e desafios permanentes, tá? Por quê? Porque o mundo acadêmico, ele é um mundo de alta competitividade, não é? Então, para quem deseja seguir a carreira acadêmica, é necessário que ele siga os passos que a academia oferta, no sentido de que, primeiro, ele participe dos programas que a universidade oferta, a exemplo de monitoria, que é a aprendizagem da sala de aula, que é as práticas, né, feitas em sala de aula, de extensão, de pesquisa, tanto como voluntário, que é o projeto de iniciação, a pesquisa, né, que é o PIBIC, que é o de iniciação científica, e tem o PIVIC, que é o programa
de iniciação científica, mas com voluntários, ou seja, aqueles que não detêm bolsa. Mas, sobretudo, eu diria que o bom acadêmico é aquele que também teve experiência prática de mercado. Para não ficar apenas no campo das teorias, né? Então, dependendo da área que ele abraça, essa experiência de mercado é muito importante. Por exemplo, como eu dou aula no campo da arquivologia e da biblioteconomia, para mim, ter exercido isso no mercado de trabalho foi fundamental, porque eu tenho sempre a experiência do mercado. Mas a universidade ela é um grande mercado, sobretudo na contemporaneidade, em que o professor, o pesquisador, ele é reconhecido pelo número de publicações que ele faz e pela quantidade de vezes que essa publicação é acessada no mundo. Né? E em que nível de qualificação essa publicação é produzida. Então, para você produzir uma publicação, são horas de leituras, de debates. Né? Então, isso é fundamental para a sua preparação acadêmica. Mas eu diria que a preparação acadêmica, ela também tem que vir atrelada àquilo que eu chamaria, né, você ter uma certa tendência à academia. Né? Porque viver academicamente é viver numa indagação permanente. Cumprimento aí Saulo Moreno, que é do Museu da Universidade Federal do Ceará, né? Eu diria que estar na academia é estar num desafio constante de autoindagação, porque os porquês para os quais nós não temos respostas fáceis é o que nos move na busca de uma resposta, é o que nos mobiliza para fazendo pesquisa, pois em todos os campos da ciência. Ótimo. Eu tenho uma pergunta de Iris, que ela foi sua aluna de biblioteconomia. Ela perguntou assim: não consigo manter uma rotina, que você me daria para essa rotina de estudo, ela conseguir manter? Uma rotina de estudo. Disciplina, não é? Disciplina coisa, ou executar qualquer coisa é preciso disciplina. Não é? E é claro, por exemplo, uma rotina de estudo é você trazer isso como meta. Não é? Eu tenho que ter a meta de estudar tantas horas por dia. Mas isso não pode ser também forçado, porque aí você não vai ter a capacidade, você não vai desenvolver a capacidade crítica, ou aquilo que Paulo Freire chamaria de praxis, né? Que é a percepção reflexiva do fato. Né? Mas é preciso ter, sobretudo, disciplina. Eu, por exemplo, sou disciplinada. Né? Quando eu tenho que fazer meus livros, eu tenho que ver, e eu tenho uma constante comigo que é a indagação. Quando eu vejo algo novo e aquilo mexe comigo, eu tenho que descobrir. Então, eu tenho que ler, eu tenho que produzir. Né? Por exemplo, em razão da minha carreira ser acadêmica, eu tenho que produzir X artigos ano. Então, eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer, no final do 4º ano, eu vou sair da pós-graduação, né, que é um campo que eu gosto bastante. Então, eu tenho que ter produtividade acadêmica com qualis, que é um processo de avaliação que a CAPES faz da sua produção científica. Então, hoje eu sou docente de 2 programas de pós-graduação, além de 2 cursos de graduação. Então, para isso, eu preciso... Iris, está aí. Pois é, muita disciplina, não é? É chato, é pesado, é cansado, mas eu diria a você o seguinte, que a gente, com o tempo, vai se acostumando a isso. E isso vai se tornando, inclusive, algo que nos faz falta. Né? Algo que nos faz falta. Amanhã eu terei uma live às 19 horas com um escritor cadeirante, que ele tem um livro chamado As Aventuras de um Cadeirante, né?
pronto, só bastou me convidarem para a live que eu já li o livro dele. Então, é disciplina, porque na academia, e aí cumprimento nossa arquiteta Lele Matos, né? Uma seguidora, né? Uma pessoa que é arquiteta, mas que vive com o questionamento permanente, participa do meu grupo de pesquisa, o GSIMP, né? E eu digo que a disciplina, ela vem a partir da prática, não é? Hoje eu estou com sono. Tá, durma, amanhã você lê, mas tem que botar isso como, né, como uma meta, né? Então, eu sou muito disciplinada. Se vocês me perguntarem, e esses livros que estão todos aí, eu digo, todos são minha maior riqueza, né? Essa semana, por exemplo, eu comprei 4 livros que já me chegaram, né? Em função de trabalhar com gastronomia também, eu comprei esse aqui, ó, né? Que é maravilhoso, chama-se Comida é Arte, né? Esse aqui que eu achei fantástico, que eu vi numa live também, não é? Gastronomia Sertaneja, que é um livro belíssimamente, não é? Então, eu já que mandei buscar, não é? E peguei, já chegou aqui, eles estão aqui no meu rosto. Aí comprei esse aqui também que chegaram tudo de ontem para hoje, né? Comida como cultura, né? E esse aqui, História da Alimentação, né? Cumprimento também nossa gastrônoma aí, que tem uma empresa, Celi, é uma investidora do mercado gastronômico, não é? Que tem, ela tem o Instagram dela e tal, e ela vende os doces, os biscoitos, os bolos, assim, fabulosos. Ela tem um biscoito de limão que é uma coisa, assim, de louco, não é? Então, pois é, Saulo, o Gastronomia Sertaneja é algo encantador, né? Então, assim, esses 4 livros estão aqui na minha cabeceira para que eu os leia o quanto antes. Então, Iris, eu volto a reiterar. Para se ter um objetivo, né, tem que ter a meta, né? Uma rotina, toda rotina é meta. Né? Muito bem. Você falou do seu grupo de estudo, que você é coordenadora líder, o GSIMP. Pode contar o que é o GSIMP para a gente? Sim, é um prazer. Tanto é que a live eu entrei com o Instagram do G5, porque eu não tenho Instagram pessoal. Né? Para você ver, a minha vida ela é mais academia do que pessoa. E Bernardina não se dissocia da academia. Então, eu vivo 24 horas, não esse processo de indagação. O GSIMP é um grupo de estudos e cultura em um grupo de estudos e pesquisa em cultura, informação, memória e patrimônio. Nesses aspectos, nós estudamos as memórias sociais, não é? Nós estudamos a cultura, não é? E, a partir desse espectro, nós estudamos os patrimônios biblioteconômicos, arquivísticos, museísticos e gastronômicos. Porque a comida, ela não é, um patrimônio. E alguns deles já são patrimônio, não é, nacional. Não é? A exemplo de um queijo mineiro que é considerado patrimônio, que é o modo de fazer que é registrado como um bem patrimonial. Então, Saulo também faz parte do nosso grupo, é um grupo maravilhoso. É um grupo em que a gente coloca postagens, nós temos produções. Em setembro do ano passado, nós lançamos 3 livros. É um grupo que está com 10 anos de estudo, né? Nós temos um site, gsimp.com.br, nós temos o nosso Instagram, Gsimp, nós temos o nosso Facebook, né? E lá no site estão todos os nossos pesquisadores, os nossos mestrandos, os nossos graduandos, os nossos mestres, nossos doutores, nossos pós-doutores. E nesse grupo nós discutimos a cultura, o patrimônio e a memória sob a ótica da informação. Porque nós vemos um país que ele é pouco memorial, muito grande ao esquecimento. Então, o grupo procura
não é, ressignificar as práticas para trazer à tona a memória e não deixar cair no esquecimento. Então, é um grupo, né, que tende a produzir. Quem vai querer fazer mestrado, a gente ajuda nos projetos de mestrado, nas orientações, no doutorado da mesma forma, mas sempre com muita produção acadêmica, muitos artigos. Agora mesmo nós vamos participar de um seminário totalmente virtual, que é o Medinfor, né, que é um seminário internacional que vai tratar de informação e saúde, e dentro deste prazer enorme, Cleiton Ferra é estudante, né? Ele já é graduado, mas ele é um estudante agora também de jornalismo e é um cantor maravilhoso, né? Renata Lemos, prazer tê-la conosco também nessa live, né? Então, assim, o grupo, ele é um grupo de diálogo, não é? E é um grupo em que a produção científica, não é? Ainda que você não queira seguir a produção científica, mas hoje eu vi um depoimento de Celi no nosso zap do grupo, ela dizendo que na vivência do grupo, ela resolveu fazer o negócio dela, não é? E é muito interessante. Eu vou aqui, inclusive, olhar o nome, né, da página dela, né, que é muito interessante, e para quem está querendo, por exemplo, uma boa gastronomia com bolos, para um café da tarde, um café da manhã, ou mesmo apenas para provar de uma boa gastronomia, se ela é gastrônoma, não é? Ela está com esse grupo, com esse novo produto no mercado, não é? Chama-se, deixe-me ver aqui, o nome de uma florzinha. Celi, coloca aí no chat, Celi, o nome do seu, porque é um negócio, então é importante, nós estamos justamente falando de negócios, né? E eu tive o prazer de experimentar os produtos dela de primeiríssima linha. Para mim, tá travado aqui os comentários. Eu não estou conseguindo ler nada, mas se vocês estão conseguindo, pode deixar um comentário aí, que depois eu acho que Marcela passa para mim. Tá travado mesmo os comentários, né? Mas ela criou a marca dela, olha como é interessante o depoimento dela. Ela diz: a determinação nos impulsiona a coragem. É um trabalho lindo e único, temos que fazer e amar. Não é fácil entrarmos no mercado, mas conquistamos cada um o nosso espaço com a nossa marca. E com essa certeza, com a convicção de vencer, né? Então, isso aqui foi uma outra do nosso grupo também, Michele, que colocou isso, não é, para a Celi. Então, Celi está colocando um novo produto no mercado. Eu tive a chance de... Saulo está dizendo que é um grupo muito acolhedor. Amor Perfeito Ateliê. Não é? Agora eu consegui ver o comentário, porque eu mexi aqui e deu certo. Pronto, Amor Perfeito Ateliê. Quem quiser provar uma delícia gastronômica, é só entrar no Amor Perfeito, @Amor Perfeito Ateliê. Eu tive a chance de provar e são delícias, né? A delicadeza, um biscoito de limão com as flores de Amor Perfeito pintadas em cima, né? Que é o que vai fazer a diferença, porque tem muita gente fazendo biscoito, mas não aqueles biscoitos de limão. Cumprimento também a professora Ana Córdula, não é? É um trabalho com bolos e biscoitos das minhas memórias. Então, se ali foi lá, né, pegar isso, são deliciosos, né? Então, quem estiver nos seguindo e queira, né, provar das delícias memoriais, e aí eu diria que nós temos, inclusive, um teórico chamado Marcel Proust, né, em Caminhos de Chauin, que ele vai tratar das memórias, por exemplo, ao falar das madeleines tomadas com chá, né? E ao ver aquilo, ele narra toda a sua história a partir das
Tá travando. Enfim. Cumprimento a professora Ana Córdoba, grande coordenadora do curso de arquivologia aqui da UFPB. Eu gostei muito dessa questão que você tocou na memória, né? Que os negócios, muitas vezes, eles saem de uma ideia que a gente tem de uma memória. Quando eu pensei nessas lives, foi um desafio que a professora da minha banca, a professora Vaglânia, ela participou da minha Sim. banca no meu TCC. E Grande o tema do meu professora, por TCC sinal. é verdade. Eu Professora participava da Vaglânia, roda, meus respeitos, né? eu Conheço o participei trabalho dessa dela, discussão. muito respeitada, muito respeitada. Particularmente de minha parte, se tem algumas pessoas para quem você estende o tapete, Vaglânia é uma das pessoas para as quais eu estendo o meu tapete vermelho. Pois é. Então, ela é muito querida mesmo. E aí, nesse momento que eu encerrei a apresentação, aí ela fez aquela brincadeira e as outras professoras que estavam no momento também. E agora, o meu trabalho era sobre YouTuber. E aí ela disse, agora eu quero ver o lançamento do seu canal. Aí eu disse, nossa, não sei ainda, né? Mas eu queria muito contribuir com o que eu ganhei nesse tempo de universidade, nesse tempo de vida, de mãe, de negócios, de empreender. Então, eu acho muito importante que a gente consiga compartilhar com as pessoas um pouco daquilo que foi investido na gente, né? Muito foi gasto. O quanto é gasto pela educação superior para cada um estudante é um valor muito alto. E que a gente tem isso para depois a gente poder fazer também a nossa contribuição, né? O maior presente, o meu nome do meu Instagram é Lili Presentes, eu já expliquei isso em outra vez, em outra live, mas o presente que a gente pode deixar para a humanidade, o maior presente são as nossas realizações, né? E Exatamente. cada vez que a gente planta uma sementinha, outras pessoas vão florar essa sementinha, vão crescer, e isso vai trazer mais alegria para a vida de outras pessoas. E é esse o meu papel, acho que, com essas lives, trazer com que as pessoas se inspirem e consigam, por elas, ser autossuficientes, que é o assunto que a gente estava tratando na última live, buscarem sempre estar se reciclando, se reinventando, esses R's todos que estão na moda. Exatamente. Aqui mesmo nós temos aqui a professora Ana Córdoba, não é? Que eu diria que é um exemplo de reinvenção de vida. Professora Ana Córdoba, ela era fisioterapeuta, ela é, porque ela não perdeu o diploma dela, óbvio, né? Mas ela não exerce mais a profissão. E um belo dia ela resolveu que mudaria a sua vida profissional. E voltou para a universidade e foi fazer arquivologia, não é? Em menos de 10 anos, professora Ana Córdoba fez a graduação, o mestrado, o doutorado e tornou-se professora da UFPB. Quer dizer, ela colocou, Iris, aquilo que a gente já falava, não é? A disciplina, não é? Então, eu diria que ela foi muito disciplinada, e ao ser disciplinada, ela traçou metas e ela galgou em menos de 10 anos, né? E foi carreira meteórica? Não, foi disciplina, né? Foi muita disciplina. E ela abriu mão de um consultório que ela tinha de fisioterapia, mas ela queria uma nova vida, né? E hoje, então, pelo que eu a conheço, ela está muito realizada, porque ela desejava sempre, né, estava embutido nela, lá naquele pontinho da memória dela, o desejo de ser docente. E embora ela já tivesse até sido docente em outras ocasiões, mas hoje ela é docente efetiva da UFPB. Então, a história da professora Ana Córdoba também é uma história bastante inspiradora. Então, eu Que acho a gente é consiga, que essa live tenha conseguido tocar muitas pessoas. Vocês podem compartilhar essa live para que outras pessoas tenham a oportunidade de ouvir essas histórias que inspiram, para que o estudo possa ser sempre algo que a gente queira para a nossa vida, independente de você querer uma carreira de empreendedor, uma carreira pública, uma carreira
executiva, mas o estudo, ele vai sempre falar para qualquer área, ele vai ser importante. E para que a gente possa fechar um pouco essa nossa conversa, eu sei que tem muita gente que conhece a Universidade Federal e que é uma opção para muita gente escolher a Universidade Federal para ser o seu curso de graduação de superior. Mas para quem ainda tem dúvida, por que você, Bernardina, indica a Universidade Federal Paraíba? Para quem quer escolher qual escola entrar para o curso superior. Eu digo que eu sou suspeita até para indicar a Universidade Federal da Paraíba. Porque a UFPB, eu entrei nela como aluna em 84 e em 2000 eu continuo dentro da UFPB. A UFPB, ela me deu sombra e aconchego. Ela me deu raiz e alimento. Ela se tornou árvore da minha vida. Então, ela é um espaço de minha formação cidadã, da minha formação de mercado, mas também da minha respeitabilidade profissional. Então, a UFPB é tudo. E é pública, gratuita e de qualidade. Nós temos o maior número de professores doutores, nós temos os melhores alunos, nós temos os melhores servidores. Por quê? Porque dos nossos alunos nós os exportamos para o mundo. Os nossos servidores hoje têm doutorado, têm mestrado, têm graduação, um número muito pequeno ainda daqueles que não possuem graduação, mas por razões outras, mas que são extremamente competentes. Eles são chancelados por um concurso público, não é? Então, eu diria que aquele realmente, e aí me permita lembrar a célebre frase, não é, do nosso criador da UFPB, que é José Américo de Almeida, não é? Eu vos darei asas, não é? Então, a UFPB é uma asa para aqueles que sonham voar mais alto. Essa é a minha, digamos, dica para a UFPB. Né? Eu gosto muito de também falar para as pessoas que me conhecem que a universidade, assim como para você, tudo isso, para mim é um pouquinho só, um pouquinho, bem pouquinho. Não chega a tanto, mas quando eu entrei na Universidade Federal, eu tinha 18 anos, eu não lembro, mas assim que eu terminei meu curso técnico no ensino médio, eu não tinha planos, a nossa educação foi muito também assim, minha mãe só dizia assim, aproveita a chance que vocês têm, que eu não